conseguimos, com tempo feio, com frio, entrar naquela água gelada e fazer a obra, né? Fazer uma aliança com Deus, entregar o nosso coração para Deus. E eu fico muito feliz. Estava analisando João, o Batista, né? Ele chamava João, o apelido dele era Batista, porque ele imergia as pessoas dentro d'água. E a palavra batizar quer dizer imergir as pessoas dentro d'água. E João foi separado por Deus, assim como Sansão, né? Deus chega para o pai de Sansão e fala com ele que ele ia ter um filho, e esse filho ia ser separado desde o ventre para Deus, para servir a Deus. E inclusive Deus deu alguns mandamentos, que a partir daí nem a mulher nem ele poderiam beber vinho, nem suco de uva, nada de uva eles podiam fazer. E tinha mais alguns outros mandamentos que ele ia aprender durante a sua juventude para servir a Deus de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos que Sansão, ele se tornou muito poderoso, famoso, porque o Espírito de Deus estava sobre ele, a mão de Deus, o poder de Deus estava sobre ele, e ninguém podia com ele. Mas ele não deu valor a esse relacionamento com Deus, essa aliança com Deus, e se perdeu, né? E perdeu no final da vida dele a presença de Deus, pagou um preço caro por isso. Isso é que as pessoas não entendem. O homem sem Deus, ele vai sofrer lá na frente. E ainda assim, porque muitas vezes o crente, ele, por falta de fé em Deus, ele tem um olhar invejoso. Ele fica invejando o pecador, invejando o ímpio, invejando a felicidade dos outros, a riqueza dos outros, e olhando para a aparência, achando que aquelas pessoas estão maravilhosamente muito melhor do que eles, né? É por isso que a gente vê no Salmo 73 um relato sobre esse sentimento que o crente tem, e Deus condena porque a Bíblia diz: o justo viverá pela fé, e se ele recuar, Deus não se agrada. Então você tem que estar sempre feliz, porque Deus está contigo, porque Deus estará com você. E aí nós vemos o João, aconteceu a mesma coisa. Deus fala para o pai dele, para Zacarias, e a esposa de Zacarias já era velha, Zacarias já era velho também, sonharam em ter um filho, passaram da época, e aí Deus faz um milagre, e a mulher de Zacarias acaba tendo um filho, e esse filho era separado para ser um nazireu de Deus, um homem que ia viver a vida dele dedicado a Deus. E nós vemos João Batista um exemplo de fé, né? Um exemplo de ser humano. E quando perguntam para Jesus sobre João Batista, Jesus fala: o que vocês queriam ver? Uma pessoa trajada ricamente, não é? Uma pessoa andando no meio dos ricos, na riqueza dos templos, na fama, no poder dos templos? Não, João veio comendo mel silvestre e gafanhoto, vestido com uma roupinha simples, mas entre os nascidos de mulher não houve ninguém maior do que ele. Olha que maravilha, né? Foi aprovado por Deus. Não importava a situação financeira dele, não importava a beleza externa dele, a vaidade. O que importava é que ele fazia conforme a palavra de Deus.
conforme os mandamentos de Deus. E não teve medo de nada nem de ninguém. Não se acovardou perante rei, não se acovardou perante profeta, perante a igreja, perante a religião, porque nós não somos chamados para ser covardes. Nós não somos chamados para concordar com nada que vai contra a Bíblia. O que eu mais vejo é crente frouxo. Aliás, crente tão frouxo que não consegue nem ler uma Bíblia, né? Carrega ela para a igreja, vira pastor, né? Vira padre, estuda teologia, mas não lê a Bíblia, não ama a Bíblia, não zela pelo que está escrito. Eu até faço uma pergunta para essa pessoa: será que ela está achando que Deus vai concordar com a desobediência dele em cima da palavra escrita? Será que quando a Bíblia disser para ele ir para a direita, ele for para a esquerda, Deus vai concordar com ele? Jesus falou: a quem mais é dado, mais será cobrado. Se ele tem mais conhecimento, ele tem que ser fiel ao que está escrito, porque na lei do homem, quando está escrito, você tem que cumprir. Agora a lei de Deus não. O que é isso? O que importa é o que a igreja está dizendo, o que importa é o que algum homem que se intitula ou que ganha o título de alguém está dizendo. O que importa, meu irmão, minha irmã, é o que a Bíblia está dizendo. E milhões de pessoas estão buscando a Deus porque sabem que precisam de Deus. Deus é um refúgio, Deus é um consolo, Deus nos dá a paz, Deus nos protege, Deus nos alimenta, Deus nos abençoa, Deus é maravilhoso para nós. E essas pessoas vêm buscar a Deus, e ao invés de basear o relacionamento delas com Deus de acordo com a Bíblia, que é o único manual de referência de Deus, eles se agarram com homens e com religiões. E quando você prega, eles ficam revoltados, não aceitam. Por isso o apóstolo Paulo fala: acaso eu me fiz teu inimigo pregando a verdade? Não é? O exemplo para nós tem que ser o crente de Bereia, que quando estava lá, pessoas como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, verdadeiros homens de Deus, pregando, eles olhavam na Bíblia para ver se eles estavam falando conforme a Bíblia. E assim nós temos que ser. A nossa referência tem que ser a Bíblia, e nós temos que amar a Bíblia. Não podemos ficar nos enganando a nós mesmos, deixando as pessoas nos enganar, porque não cabe mais isso na modernidade, hoje no reino de Deus. Hoje todo mundo sabe ler, hoje todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, hoje todo mundo tem conhecimento. Hoje você entra no Google, você fica sabendo tudo. Aí a tua igreja está mentindo para você, você concorda? A tua igreja está distorcendo a Bíblia, você concorda? A tua igreja está fazendo a obra errada, você concorda? Se você concorda com quem está errado, se a pessoa rouba, você ajuda a carregar, meu irmão, você também está roubando. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: quem é fiel no mínimo é fiel no muito. Na Bíblia não há espaço para mentirinha pequenininha, nem para mentira média, nem para mentira grande. Na Bíblia não há espaço para infidelidadezinha, nem infidelidade grande. Somos chamados para dizer sim, sim, não, não. E somos chamados para sermos valentes. Não importa, não há ninguém aqui na terra maior do que você. Ninguém. Não importa o título, não importa a posição, não importa quem for. Porque hoje tem muito grandão aí, muito pastorzão aí, muito bispão aí, que ele quer impor em cima do fiel aquilo que a doutrina da igreja dele diz, aquilo que ele acha, e as pessoas murcham a orelha, né? Ao invés de erguer, ficar de pé como Deus manda a gente ficar de pé. Ao invés da pessoa ficar de pé e falar: olha, eu não concordo com isso,
senhor vai me desculpar, na Bíblia não está escrito assim. Somos chamados para lutarmos como todos os homens de Deus e todas as mulheres de Deus lutaram, pela palavra de Deus. Esse livro maravilhoso que foi escrito com sangue, com dor, com sofrimento. Isso não é brincadeira. Não é como as pessoas agora querem inventar uma Bíblia própria, querem introduzir coisas que não tem, e vai todo mundo indo acreditando. Quando é para mentira, tem milhares e milhões de adeptos concordando com a mentira. Quando é para a verdade, quando é para a sinceridade, quando é para a honestidade, quando é para o amor verdadeiro, todo mundo foge. É assim, sempre foi. Se você ler a Bíblia, você vai ver que sempre foi assim. Por isso eu já estou exortando você para que você não seja um covarde, não seja um morno, porque Deus não chama covarde, Deus não chama tímido. A Bíblia, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22, Deus fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. E quando fala tímido ali, essa palavra me incomodou muito tempo. E eu ficava orando a Deus e perguntando para Deus, para entender o que a minha esposa é uma pessoa tímida, minhas filhas são tímidas, eu tenho um genro que é tímido. E aí, puxa vida, não, mas Deus falou assim, é aquela pessoa que é tímida para com Deus. Entendeu? Porque o tímido no mundo real aqui, que são muitas pessoas são tímidas, são quietas, são caladas, são fechadas no seu mundo. Muitas são pessoas boas, com boas intenções, mas é o jeito da pessoa, ela é tímida. Mas quando ela vai num show que ela gosta, ela não tem timidez. Quando ela vai assistir um jogo de futebol que ela gosta, não tem timidez. Se ela está conversando com quem ela gosta, não tem timidez. Agora, quando é para com Deus, para honrar o nome do Senhor, para falar de Deus, aí ela é tímida, ela está errada. Porque Jesus diz, se você não me confessar perante os homens, eu também não te confessarei, eu vou te negar, não é? O que é um absurdo, por quê? Porque não há ninguém nesse universo que te ama mais do que Jesus. Tanto que Ele nos amou tanto, que para cumprir o que estava escrito, por amor de nós, Ele morreu numa cruz, na frente da mãe dele, dos irmãos, dos amigos, sofreu ali, porque nos amou, e porque nos ama, tem misericórdia de nós, da nossa ingratidão, do nosso amor pequeno, da nossa fraqueza. Então, irmãos, Deus não chama mole, Deus não chama covarde, Deus não chama ninguém para se curvar perante ninguém, Deus não chama ninguém para idolatrar ninguém. Não existe para Deus ninguém mais bonito, ninguém mais sabido, nem ninguém melhor. Entendeu? O menor, Deus estará com ele, o menor, se o coração dele se voltar para Deus. E essa história de dizer que ama Deus e não ama a Bíblia, não anda conforme a Bíblia, isso aí é a história da carochinha, né? Pelo amor de Deus, né? Jesus falou, se você diz que me ama e não obedece os meus mandamentos, você é mentiroso, então acabou. Não adianta vir com conversa. Livro de Isaías, capítulo 47, diz a palavra do Senhor assim: desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a terra, nem a delicada. Toma a mão e moe a farinha, remove o teu véu, descalça os pés, descobre as pernas e passa os rios. A tua vergonha se descobrirá e ver-se-á o teu opróbrio. Tomarei vingança
e não pouparei a homem algum. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e os entreguei na tua mão. Porém não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo, e disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não te importastes com essas coisas, nem te lembrastes do fim delas. Aqui, irmãos, Deus está descrevendo o crente que não quis compromisso com Deus, o crente que foi andar conforme as nações, o crente que traz o mundo para a igreja, ao invés de levar a igreja para o mundo, ao invés de levar uma palavra verdadeira, uma palavra sã, uma palavra pura, a palavra da verdade que está escrito na Bíblia, fica contaminando as pessoas com livrinhos, com revistinhas, com doutrinas, com pensamentos de homens, sendo que já está tudo escrito, e fica misturando deuses pagãos, deuses falsos, mentiras, ficam mentindo. E aí, eles, como Deus fala aqui, eles acham que nada vai acontecer com eles. A gente também, às vezes, fica olhando e fica achando, olha, nada vai acontecer com eles. Mas Jesus diz uma coisa: essas pessoas já têm o seu galardão. O galardão deles, muitas vezes, é comer, beber, dormir e morrer. Assim como morre o homem, morre o animal. Entendeu? Não se iluda. Não se iluda. Importante para Deus é aquele que ama a Deus. Importante para Deus é aquele que anda conforme os estatutos e os juízos de Deus. Isso é importante para Deus. Para isso tem uma promessa de ressurreição e vida eterna. Esse Deus receberá com amor e carinho. Aquele outro vai viver assim como viveu um animal. Viveu, comeu, bebeu, dormiu, teve o prazer, teve o galardão dele, morreu, acabou. Qual a diferença que faz? Qual a diferença que faz quando você mata uma barata na sua casa? Faz alguma diferença para você? Você está achando que você é melhor do que uma barata? Você só será melhor do que uma barata o dia que você aceitar a palavra de Deus na sua vida. Aí você será melhor. Agora, pois, ouve isso, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Porém, ambas estas coisas virão sobre ti no momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos, porque confiastes na tua maldade e dissestes: ninguém me pode ver. A tua sabedoria e o teu conhecimento, isto te fez desviar, e disseste no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. Confiam em si mesmos, confiam no seu dinheiro, confiam no seu poder, confiam na sua fama, confiam em amigos poderosos, confiam na sua juventude, na força da sua juventude, confiam na sua religião, na sua igreja, confiam nos seus santos mentirosos de madeira e de gesso e de fundição, confiam em deuses que não são deuses, confiam até em demônios, que sabem que quando você fala de demônios, está falando daquilo que faz o mal, não é? Então, essas pessoas ficam achando que Deus não está vendo. Tem muita gente que faz as coisas
e pensa assim: o pastor não viu, a minha mulher não viu, o meu marido não viu, o meu filho não viu, o meu patrão não viu, a polícia não viu, mas Deus viu. Deus viu, meu irmão, e a justiça de Deus virá. Como você clama pela justiça aqui na terra, no nosso país, a gente deseja poder andar na rua com liberdade, e a gente quer que a justiça funcione, a gente quer ver a polícia fazendo a parte dela, a gente quer ver o judiciário fazendo a parte dele, para que os honestos, os decentes possam ter uma vida de qualidade, de liberdade. Assim também no reino de Deus, meu irmão, é muito mais severo, porque Deus é justo e perfeito. Portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, e tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não poderás conhecer. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura se te podes fortalecer. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das suas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Entendeu, irmãos? Deus fala. Na hora da sua dificuldade, vai atrás desses deuses, vai atrás desses agoureiros, desses adivinhadores, desses encantadores, vai atrás do espírita, vai atrás do santo, vai atrás do santo de madeira, de barro, de gesso, de fundição, vai atrás do padre, do pastor mentiroso, vai lá, a ver se eles podem te ajudar, a ver se eles podem salvar, a ver se ele pode salvar um filho seu. Vai. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder das chamas, não haverá brasas para se aquentar, nem fogo para se assentar junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhastes, os teus negociantes desde a tua mocidade, cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Ninguém te salvará, só quem pode te salvar é a palavra de Deus. É quando você, de livre e espontânea vontade, tomar vergonha e saber que o teu Deus é um Deus justo, é um Deus correto, um Deus sincero, um Deus honesto, um Deus fiel, é um Deus perfeito, e andar conforme Ele já escreveu, conforme Ele já determinou para você. Não é andar conforme você acha, porque Deus não vai mudar por causa de você, e nem Deus vai fazer a tua vontade. 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. É o que Deus está falando aí, essa turma de crente, essa turma de mentiroso, de adoradores de Deus falso, essa turma aí que diz que ama a Deus, que serve a Deus, que ama Jesus, mas estão totalmente contrário à palavra. Não tem a humildade para reconhecer, falar: gente, eu estou errado, eu estou errando, estou falhando, não é? Eu preciso de me converter, eu preciso de me consertar, eu preciso de andar conforme a palavra de Deus. Não tem humildade para isso. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz, e aconteceram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura, e a minha imagem de fundição
jurisdição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, e que nunca conhecestes. Agora são criadas e não de há muito, e antes deste dia não as ouvistes, para que porventura não digas, eis que eu já sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Então Deus está falando claro aqui, que por causa do projeto dele, por amor a essas milhares de pessoas que deram suas vidas, que entregaram suas vidas, não é? Para ser amigo de Deus, para andar sinceramente com Deus, por causa do amor que Deus tem pelo ser humano, ele retarda a sentença que há sobre nós, mas ele não está falando que vai deixar de praticá-la, não. O juízo de Deus virá, ele apenas retarda, ele apenas nos suporta, como a Bíblia diz. Deus suportou por 40 anos aquele pessoal no deserto, tanto é que só Josué e Caleb entraram na terra prometida, debaixo de uma promessa de Deus. Milhares de pessoas que estavam ali não entraram na terra prometida. Por quê? Porque desobedeceram os estatutos e mandamentos do juízo de Deus. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Veja bem, Deus deixa claro que ele não vai mudar. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Entendeu, irmãos? A Bíblia é para nos ensinar o que é útil, nos transformar em pessoas melhores, nos preparar para que possamos sermos seres humanos à imagem e semelhança de Deus, para que possamos morar em um ambiente de gente decente, não é? Então toda a palavra que Deus manda para nós, é Deus que está falando desde quando nós nascemos. Muitos de nós viemos a entregar nossa vida para Deus depois de velhos já, não é? Porque somos rebeldes, viemos nos rebelando contra Deus durante a nossa vida. Se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. E não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz,
diz o Senhor. Então aquele que foi fiel a Deus, aquele que andou com Deus, aquele que anda com Deus, aquele que ama a Deus, aquele que quer ter um relacionamento de sinceridade, de amor verdadeiro com Deus, ele vai viver em paz. Ele vai ser preparado para viver em um mundo maravilhoso, ele e a família dele. Essa é a promessa de Deus, uma promessa real e verdadeira de ressurreição e vida eterna em um mundo maravilhoso. Amém?